Olá, célula amada, célula querida, Torre Forte e a Alfa Torre Forte. Estamos aqui mais uma vez, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria aos nossos corações. Amém? A gente passa o dia com tanta luta, tanta tribulação, tanta dificuldade, que a gente precisa repousar nesse momento nos braços do Senhor, escolher a melhor parte, como Maria escolheu, e falar, não, Senhor, eu preciso me alimentar do Senhor, eu preciso desse momento. Então, que essa palavra possa falar profundamente aos nossos corações aqui essa noite. Bom, vamos lá. Como eu anunciei na chamada, no post, o título da nossa mensagem é Os Atalaias. Os Atalaias. Eu tinha até pensado em fazer uma série aí, porque eu falei sobre os 300, agora os Atalaias, eu ia fazer a série Quem Nós Somos. Mas Deus colocou no meu coração para abrir uma outra série, eu achei tremendo. E Deus já está me dando a direção desses sermões, e vocês não podem faltar, e os líderes aí, aqueles que também não são líderes de célula, vocês possam motivar as pessoas a ingressarem nessa próxima série, que vai ser na presencial, tá? Amanhã, na reunião dos líderes, eu vou estar definindo algumas coisas, e a gente vai passar para vocês nos grupos, mas já posso adiantar alguma coisa, possivelmente nós vamos fazer 2 encontrão por mês, e depois vocês vão saber o motivo disso, tá? Então, a gente faz 2 encontrão, um encontrão, todas as células juntas, e um online só na cada célula, e outro encontrão, enfim. Tá? Mas como está gravando, vamos partir logo para a mensagem de hoje, os atalaias. Isso é um termo árabe que vem de atalia, de uso militar, que significa torre de observação. Amém, Torre Forte? Amém? Torre de observação. Isso aí são os atalaias. Quando direcionado ao homem, significa sentinela ou vigia. Então, o que é um atalaia ou uma atalaia? É um sentinela, é um vigia, contra todo e qualquer tipo e espécie de perigo. E aí, quando a gente vê isso sendo mencionado na Bíblia, quando a Bíblia coloca lume, foco, nesse termo, ela alcança 2 profetas, 2 grandes profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, que é Ezequiel e Abacuque. Então, como que funcionavam os atalaias? Os atalaias eram homens que eram colocados no alto de uma torre, no alto de uma montanha, onde estivesse visibilidade total do ambiente, da área onde eles estavam, para poder trazer segurança para toda aquela tribo, aquela nação. Então, eles ficavam ali, porque se viesse algum inimigo de longe, eles conseguiam avistar, e com suas trombetas, eles anunciavam que estava vindo um inimigo, enfim. Quando Deus levanta Abacuque e levanta Ezequiel e os coloca com esse pronome de tratamento aí, né, de um atalaia, então, o que Deus estava mostrando ali para o povo, dentro desse contexto, com esse viés espiritual, é que eles estavam ali justamente como um atalaia espiritual. É aquele homem que ficava observando, aquele profeta que ficava observando quando o inimigo, e o inimigo das nossas almas, nós sabemos bem quem é, ou quem são. Então, esses homens de Deus, eles alertavam o povo, então eles tinham essa atribuição, vendo que o inimigo, e aí no caso seria o pecado, estava atacando o povo, se o povo estava saindo da presença de Deus, então ele tinha que trazer esse comando de alerta, ele tinha que anunciar, ele tinha que tocar trombeta em Sião e anunciar realmente o amor de Deus, a palavra de Deus, e confrontar todos os pecados. Então, eles foram levantados ali como atalaias, que eram os homens que davam o alerta contra o perigo, o alerta contra o inimigo, mostrava que o inimigo estava se aproximando e que o povo deveria, então, se converter e tomar cuidado, e se proteger, e se defender, e entrar em guerra, e entrar em combate
contra o pecado, contra o diabo, contra os principados e potestades, enfim. Essa é a função designada por Deus ao atalaia, né? E é muito importante nós entendermos isso, do mesmo modo em que Deus levantou Ezequiel e Abacuque como atalaia, sabemos nós, claro, que nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós nos tornamos os atalaias de Deus. Aqueles que anunciam o perigo, aqueles que anunciam a volta do Senhor. Nós temos muitos anúncios a fazer, muitas trombetas a serem tocadas. E essa é a missão de um grande atalaia. E para que possamos entender melhor as suas funções ou atribuições, eu dividi aqui em 3 partes as atribuições de um atalaia. Bom, então, eu dividi em 3 funções, basicamente. São várias, têm as suas ramificações, seus tentáculos, porém, eu dividi nas 3 principais funções de um atalaia e de como usar o seu instrumento de guerra, que é a trombeta. Bom, a primeira atribuição é alertar o povo contra o perigo do inimigo. Então, essa é uma das funções do atalaia. Ele usava a trombeta e, de acordo com o som daquela trombeta, com o zumbido daquela trombeta, o povo entendia que aquilo ali, com o toque da trombeta, entendia que aquilo ali representava uma ameaça. Os inimigos estavam vindo na direção daquela tribo, daquela nação, daquele povo, para atacar. Então, uma das prerrogativas, ou deveres, melhor dizendo, do atalaia é alertar contra o perigo do inimigo. Bom, nós sabemos que a trombeta ela pode tanto gerar vida como gerar morte. O uso dela ou a falta dela. O uso ou não da trombeta gera, respectivamente, vida ou morte. Como assim? Bom, se os atalaias estão lá no monte, imagina, o inimigo está chegando, eles estão dormindo. Se eles não tocam a trombeta, que é o dever deles, o povo não é avisado e os inimigos vão sitiar, os inimigos vão derrotar toda aquela nação, aquele povo, que vai ficar passivo, sujeito, à morte, porque não foram devidamente avisados pelos atalaias. Então, o uso da trombeta pelo atalaia pode e certamente representa vida, ao passo que a falta do uso, a negligência, certamente ocasionará morte, porque ele não vai alertar o povo. Bom, e aí Ezequiel explica muito bem isso, o Senhor, quando dá uma aula ali a Ezequiel do que representa ser um atalaia do Senhor. E aí eu quero que tragamos agora, cada um de nós, a eficiência, a necessidade e o dever que nós temos como atalaias do Senhor de exercitar a mesma orientação que Deus deu a Ezequiel. Então, vamos ficar atentos, porque essa palavra que foi direcionada a Ezequiel é a mesma palavra que Deus direciona a cada um de nós. Então, nós precisamos receber essa palavra que foi direcionada a Ezequiel como sendo para nós. Então, escute bem tudo que vai ser lido aqui, porque é uma palavra de Deus para a sua vida. Preste atenção nisso, porque isso é muito sério. É uma palavra de Deus para as nossas vidas. E diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Veio a você a palavra do Senhor. Está vindo a você agora, está vindo a nós a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, ou seja, vendo o atalaia que a espada está vindo sobre a terra, se ele tocar a trombeta e avisar o povo,
Se aquele que ouvir a trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Bom, vamos dar uma pausa aqui. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? O inimigo está vindo e o atalaia está avisando a nação, está avisando aquele povo ali. Olha, o inimigo está chegando. Se alguma pessoa do povo não der ouvido, não der atenção àquele alerta, aquele sinal da trombeta, então ele vai morrer. A palavra de Deus está afirmando que ele vai morrer. E o sangue que descer, descerá sobre a cabeça dele. Deu para entender? Então ele vai morrer por negligência, por omissão, né? Por desobediência. Então, aqui mostra que o atalaia cumpriu a obrigação dele, avisou. Porém, a pessoa não deu importância. Seguindo, a partir do versículo 5, diz: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Então, ele está dizendo o quê? Que o atalaia está salvando a vida dele, porque ele avisou. Porém, de outra face, aquele que foi avisado não deu importância e o sangue dele foi derramado sobre si mesmo. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Então, aqui mostra uma outra situação. Mostra uma pessoa morrendo porque não foi avisada pelo atalaia. O atalaia dormiu, cochilou por alguma outra razão, ele não avisou. Ou seja, todas aquelas pessoas que morrerem por ocasião da negligência do atalaia, o sangue dela será derramado, dessa vez, não sobre si mesma, mas sobre a vida do atalaia. Seguindo, a ti, pois, ó filho do homem, se constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Amém? Quem é atalaia do Senhor? Somos? Glória a Deus por isso, atalaia do Senhor. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. E se tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, na iniquidade do atalaia. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Na iniquidade de quem? Daquele que foi alertado e não deu importância. Mas tu livrarás a tua alma. O que a palavra de Deus nos ensina de forma muito clara aqui? Que o atalaia ele tem que avisar. Nós, como atalaias do Senhor, nós temos que avisar que a pessoa está em pecado, que a pessoa está em perigo, que ela está indo em direção à condenação, à morte espiritual. Porque a função do atalaia é salvar vidas, é não permitir que a morte alcance aquela tribo, aquele povo, por meio do inimigo, por meio do pecado. Então, nós, como atalaias do Senhor, nós defendemos as pessoas, nós defendemos os povos, e não podemos permitir que essas pessoas morram, não podemos permitir que essas pessoas fiquem isentas do perigo, que elas não tenham conhecimento da gravidade de viver sem Cristo,
de ir em direção ao inferno e em direção à morte. Então, é muito sério quando nós lemos uma palavra como essa. Eu acho que se cada um de nós aqui, queridos, fizermos uma pequena reflexão da nossa vida, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Porque todos aqueles que passaram diante de nós, para que o evangelho fosse pregado, para que nós, como atalaias do Senhor, advertíssemos essas pessoas, e não o fizermos, e não o fizemos, então o sangue dessas pessoas será requerido das nossas mãos. Como vai ser esse requerimento? Como vai ser essa disciplina? Como vai ser essa sanção? Eu não sei te dizer. Mas eu sei que, como atalaias, nós temos o dever, e aí, não, como eu disse, não é uma prerrogativa, não é um privilégio, mas é um dever, é uma obrigação. Como atalaia, nós temos que anunciar a vida, nós temos que anunciar Cristo às pessoas, porque essa é a nossa função. Então, aqui fica um alerta muito grave no tocante à necessidade que nós temos, obrigacional, de falar e anunciar o amor de Cristo a todas as pessoas que Deus colocar na nossa frente. Aquele teu colega de trabalho que você trabalha há anos do lado dele e nunca falou de Cristo. Aquele seu parente que você conhece há décadas, há anos, e você nunca teve coragem de abordá-lo e falar de Cristo para a vida dele. Eu não sei se algumas pessoas estão vindo na mente de vocês agora. Na minha estão vindo algumas pessoas que eu julgo ter sido omisso. Então, nós precisamos hoje, queridos, sair dessa mensagem aqui com um mindset completo, sabendo que nós precisamos, de fato, mudar o nosso comportamento. Nós temos que entender que isso é uma obrigação nossa e nós temos que fazer. Eu não quero nenhum sangue, queridos, sendo cobrado de mim. Jesus falando, eu vou cobrar de você o sangue de A, B, C ou D. Nós temos um Deus maravilhoso, que se nós, com uma simples oração aqui, falarmos, Senhor, perdoa as minhas negligências, nós não seremos cobrados por aquilo que a gente deixou de fazer. Porque nós estamos pedindo perdão pela nossa negligência. E eu vou fazer isso essa noite. Eu vou terminar aqui e vou fazer isso hoje. Falar, Deus, perdoa pela minha negligência. Perdoa porque quantas vezes eu tive a oportunidade de falar o evangelho do Senhor e por alguma razão eu não o fiz. Então, queridos, eu quero que todas aquelas pessoas que Deus estiver colocando na sua mente aí, trazendo a sua memória, que você possa criar uma lista no seu caderno e ligar para essas pessoas, falar para elas do amor de Cristo. Falar para elas, você está indo para a morte, existe um perigo te rondando, existem inimigos vindo em sua direção. Eu estou aqui da Torre Forte anunciando o amor de Deus para a sua vida, o perdão de Deus para a sua vida. Foi o que a palavra de Deus falou. Você vai anunciar. Se essa pessoa não quiser dar ouvido, o sangue dela descerá sobre ela mesma. Mas se você não pregar o evangelho sobre ela, o sangue dela descerá sobre você. Então nós precisamos saber. Porque se o exercício da fé, se a pregação do evangelho não ocorrer, o sangue vai ser derramado. A pergunta é, sobre quem? Sobre quem deixou de pregar ou sobre quem não ouviu aquilo que foi pregado? Se isente da sua responsabilidade, faça a sua parte. Porque fazendo a sua parte, pode ser, como a palavra alertou, que essa pessoa também escute. E ela escutando, o sangue não vai ser derramado, porque aí haverá vida. Então não haverá sangue derramado nem sobre ela, nem sobre você.
Essa palavra é dura, queridos. Eu sei que é uma palavra dura, mas nós precisamos entender que nós temos essa obrigação. E eu não quero que você perca mais tempo. Todas aquelas pessoas que Deus colocar na sua mente, e aí eu peço ao Espírito Santo, desde já, venha colocando nas nossas mentes, Deus, todas aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, e nós temos negligenciado, nós temos deixado de falar. Queridos, toda oportunidade é uma oportunidade. Deus coloca pessoas na sua frente, você não precisa conhecê-las, não. Deus coloca pessoas na sua frente, e o Espírito Santo vai te tocar. Fale do meu amor para essa pessoa. Anuncie, toque trombeta, anuncie, você é um atalaia, levantado pelo Senhor. Você foi colocado num alto monte, você foi colocado numa torre forte, grande, alta, elevada, para que você possa, em alta voz, anunciar a palavra do Senhor. Então, que você possa assumir essa palavra no seu coração. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? A palavra de Deus faz a pergunta, e eu redistribuo essa pergunta para cada um de vocês e para mim mesmo. Quem para essas coisas, de fato, é idôneo? Será que nós somos idôneos, de fato, a exercer essa manifestação, este ato de exalar o perfume de Cristo? Porque nós somos chamados, como diz o texto, para o bom perfume de Cristo, que é anunciar o conhecimento de Deus, a palavra de Deus a todos. E a Bíblia fala que esse bom perfume serve para aqueles que se salvam, que se perdem. Olha a conexão com o texto de Ezequiel. O atalaia é o bom perfume de Cristo, que anuncia. Só que esse anúncio ele serve de vida e serve de morte. Ele serve de vida, como diz o texto, que é o bom perfume, para aqueles que escutam o que o atalaia está falando. Mas ele é para a morte, para aqueles que não escutam o que o atalaia está dizendo. Então, quando nós pregamos o conhecimento de Deus, quando nós exalamos o bom perfume de Cristo, como atalaias do Senhor, aqueles que derem ouvido a nós, esse perfume é para a vida. Ao passo que aqueles que não dão ouvidos para um atalaia, esse perfume é para a morte. Ele tem cheiro ruim. Quem de nós é idôneo? Quem de nós tem, de fato, exalado o bom perfume de Cristo? Até que ponto a sua vida tem sido preenchida com esse munus, com esse trabalho, com esse dever, com essa obrigação? Até que ponto você tem exercido esse chamado de Deus? Ou a sua vida tem sido tão ocupada com tantas coisas, a sua rotina, ela recebe uma atração tão forte que você não consegue mais ter tempo para o Senhor. Você não consegue mais ter tempo para exalar o bom perfume de Cristo. Você não consegue ter tempo para subir ao alto do monte, tocar uma trombeta e anunciar que o Senhor traz vida, que Deus é Deus de vida e não Deus de morte. Será que quando a gente lê lá, buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, será que de fato, queridos, faça uma autoanálise da sua vida, de fato você tem buscado Cristo em primeiro lugar? Se você se olhar no espelho, você fala, está aqui um homem ou está aqui uma mulher que busca a Deus em primeiro lugar. O Deus, ele preenche as lacunas. Agora sobrou um momento
Porque quando eu digo isso, eu não falo que você tem que largar o seu trabalho, eu não estou dizendo que você tem que... Não! Estou dizendo que aonde você estiver, você tem que ser o bom perfume de Cristo. Não é porque você está no seu trabalho que você deixou de ser o atalaia. Não é porque você está dentro de um ônibus, dentro de um metrô ou em qualquer outro lugar que seja, que você deixou o seu uniforme de atalaia de lado. Não! Nós somos atalaias de Deus onde quer que estejamos. Ou o que quer que estejamos fazendo. Nós precisamos anunciar o bom perfume de Cristo. Então, isso é muito sério. Segundo ponto, que é um atributo de um atalaia, a convocação da guerra. Então, não só o atalaia alertava o povo quanto o perigo do inimigo, como também ele fazia convocações de guerra por meio da trombeta. Então, o atalaia também convocava guerra. E isso era usado e foi usado por Josué. Né? Josué usa uma trombeta, usa um chofar feito de chifre de carneiro. E é muito interessante que a gente vê o porquê que aquela trombeta ali era feita de chifre de carneiro, né? O chofar. Porque o chofar ele foi utilizado em memória do carneiro que foi dado em sacrifício no lugar de Isaque. Então, nós sabemos que esse chifre de carneiro ele representa o Senhor Jesus, porque foi Jesus que foi colocado como aquele carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, ou seja, de nós, de cada Isaque que está aqui hoje representado. Então, aquele chifre, ele tem essa representatividade. Chofar, o chifre de carneiro, ele tem esse significado. Então, as convocações de guerras eram feitas nesse chifre de carneiro. E a guerra, o anúncio da guerra, a guerra propriamente dita, era usado esse chifre de carneiro. E aí é onde a gente vai ver uma referência direta na utilização desse chifre, ou dessa trombeta. Lá em Josué, no capítulo 6, história conhecida por todos, na muralha de Jericó, a gente vai ler do versículo 1 até o 8, para a gente relembrar os detalhes dessa história. Diz assim a palavra: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então, as muralhas estavam fechadas, os israelitas estavam ali, e Jericó se fechou para se proteger. Então, o Senhor disse a Josué, abre aspas, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, e todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Fecha aspas. Josué, filho de Naum, chamou os sacerdotes, e ele lhes disse, abre aspas, levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Fecha aspas. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Fecha aspas. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Vamos pular para o 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade.
Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, e o Senhor lhes entregou a cidade. Versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Então, queridos, nós temos, e aí agora já se torna uma prerrogativa, nós temos uma trombeta para tocar e guerrear contra os gigantes, e guerrear contra os nossos inimigos. Muitas vezes nós queremos usar a espada, queremos usar as forças das nossas mãos, mas o que o texto me ensina, e que essa trombeta que representa Jesus, o chifre de carneiro que foi dado no lugar, no nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar, como sacrifício. É ele que destrói as muralhas. É Jesus quem destrói os nossos inimigos. E muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma, da nossa maneira, desenhar a nossa estratégia, criar o nosso mapa, criar as nossas vias, as nossas próprias veredas, e esquecer que é Deus quem nos direciona, quem deve nos direcionar, é Ele que é o nosso general, é Ele que entra na frente de combate, é Ele que é o nosso general de guerra. Então, nós precisamos aprender a confiar em Jesus. Confiar em Jesus é tocar a trombeta do chifre de carneiro, é colocar o chofar na boca e falar de Jesus e lutar contra principados e potestades que querem escravizar, que desejam escravizar vidas, levarem vidas para o inferno. Essa é a nossa guerra. Esses são os nossos inimigos, como diz a palavra. O nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo não é o ser humano. O nosso inimigo são os demônios, principados e potestades, as hostes malignas. Então, é contra esse povo que nós devemos lutar. Mateus 28, 18 a 20, diz: então Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O que ele está dizendo? Que você precisa dessa trombeta de guerra. Você precisa anunciar essa guerra que nós temos contra os inimigos. E com isso fazer soldados, fazer discípulos, erguer um grande exército para o reino de Deus, para que possamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e trazer salvação, que foi o que Jesus disse aqui. Nós temos que obedecer, e isso foi o que ele ordenou. Esse é o verbo utilizado. Ele nos ordenou a fazer isso, sabendo que eu estarei sempre com vocês. Então, quando coloca o "e", nos coloca como uma condicional. Façam isso, me obedeçam, e eu estarei com vocês todos os dias. Porque muitas pessoas falam: Jesus prometeu que vai estar conosco todos os dias, se nós obedecermos. Porque ele faz o chamado. Aquele que quiser vir após a mim, tome sua cruz e me siga todos os dias. Então, nós temos que ter o ato. Tiago 4 diz: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Jesus nos dá a liberdade. Jesus, quando chega numa casa, ele bate a porta. Se você não abrir, ele não vai entrar, ele não vai arrombar. Por quê? Você tem que ter iniciativa de abrir a porta, você tem que ter iniciativa de se aproximar. A palavra de Deus fala que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, ele mostra o caminho que você deve seguir. Mas você tem que olhar, ele é lâmpada para os seus pés, porque você tem que olhar os passos, para onde esses passos estão te direcionando, se é de fato para o caminho. Então, você tem que estar atento aos seus passos. Você precisa dar os passos para que você possa, então, seguir a luz no caminho que é Jesus. Então, que possamos, então, entender a necessidade
E a obrigação, por quê? Porque Jesus diz aqui que ele nos ordenou. Terceiro atributo da trombeta, de uma atalaia, anunciar a chegada de um rei. Então, também o atributo de uma atalaia é anunciar a chegada de um rei. Estava chegando um rei, então ele tocava a trombeta, e essa trombeta já era diferente, era uma trombeta de prata, para anunciar a chegada de um rei. E aí a gente consegue entender melhor isso quando nós lemos o texto, que está registrado em Números, no capítulo 10. A gente vai ler de 1 ao 10, e aí tem uma coisa muito interessante nisso, e depois eu vou me reportar de novo a trombeta do chifre. Não, é isso, a trombeta do chifre, para a gente entender uma questão escatológica. No final, a gente faz essa abordagem, tá bom? Bom, Números 10, de 1 a 10 diz: Então o Senhor disse a Moisés, faz 2 trombetas de prata batida, trombeta de prata. Aquela era de chifre de carneiro, essa é de prata. Para com elas convocares o povo para uma reunião. Ora, qual o objetivo da trombeta de prata? Convocar o povo para uma reunião. Ou para levantarem o acampamento, ou seja, levanta as tendas, desarma as tendas que nós vamos partir. Quando ambas as trombetas tocarem ao mesmo tempo, a gente está falando de 2 trombetas de prata, o povo ficará a saber que deverá juntar-se à entrada da tenda do encontro. Então, ou seja, todo mundo junto ali na entrada, aguardando partir. Se for uma só a tocar, então é porque são só convocados os chefes da tribo para virem ter contigo. Serão também precisos toques diferentes para distinguir entre a convocação de toda a assembleia do povo e o sinal de levantar acampamento e continuar a marcha. Quando se tratar do sinal de prosseguir a deslocação, ou seja, mudar, transicionar o seu local, o seu acampamento, as tribos que estão a oriente do tabernáculo serão as primeiras a partir. Ao segundo sinal, ou último, presta atenção, ao segundo sinal, seguirão as que estão a sul. Então, a gente vê que para a tribo partir, são dados 2 sinais na trombeta de prata. O primeiro é para o povo do norte vir, depois para o povo do sul. Compreenderam isso? 2 sinais. E o povo, então, partiria. Só aos sacerdotes é permitido tocar essas trombetas. E aqui a gente vê fazendo uma menção a Jesus, ao sumo sacerdote. É uma ordem permanente a ser seguida por todas as gerações vindouras, inclusive nós. Então, a palavra de Deus mostra que nós também estamos debaixo desta orientação. Vou repetir, é uma ordem permanente a ser seguida por todas as gerações vindouras. Olha que tremendo isso. Quando chegarem à terra prometida, e aqui a gente traz para o nosso contexto também, e tiverem de combater, o Senhor vosso Deus vos ouvirá e vos salvará dos vossos inimigos. Gente, isso aqui é tremendo. Quando eu tinha dúvida entre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, que eu li tudo isso aqui, eu entendi tudo. Como diz lá em Apocalipse, né? Que Deus nos tiraria da iniquidade, não na iniquidade, né? Que é o original. E aqui Deus fala a mesma coisa. Quando chegar à terra prometida, tiver de combater, vosso Deus vos ouvirá e vos salvará dos vossos inimigos, não junto aos vossos inimigos, quando tocarem sinal de alerta com essas 2 cornetas. Usem-nas igualmente. Bom, antes de eu passar aqui, deixa eu fazer, vou até separar aqui. Estou com 2 computadores, estou clicando em um, tentando fazer movimento no outro. Então, nós temos aquela passagem de Tessalonicenses que muitas pessoas ficam confusas, né? Quando fala que ao soar da última trombeta, então aquele que resiste será levado, e então o iníquo, o impostor, o anticristo
se manifestará. As pessoas pensam que é a mesma trombeta de Apocalipse, quando na verdade não é. A trombeta do Apocalipse, como a gente leu aqui, é trombeta de guerra, fazendo alusão à trombeta de Josué, que é o do chifre de carneiro, é a trombeta de guerra. As 7 trombetas do Apocalipse não têm a função de ajuntar o povo no arraial, mas tem a função de guerra, como foi com Josué, para destruir as muralhas do anticristo. Então, as 7 trombetas, assim como foi 7 trombetas junto aos sacerdotes, as 7 trombetas anunciadas no Apocalipse, é tipologicamente as 7 trombetas usadas por Josué, que tem a função de guerra. Contudo, a trombeta que anuncia a chegada de um rei faz tipologia, faz conexão, linka com as trombetas que Deus ordenou a Moisés a fazer. Que o objetivo era qual? Partir do arraial, que é o arrebatamento da igreja. Olha que maravilhoso isso. Então, quando ele toca a primeira trombeta, vem o primeiro povo. Tocou a segunda. Então, quando lá em Tessalonicenses fala, quando soasse a última trombeta, não é a 7ª, é a 2ª, porque são 2 toques. É a mesma trombeta de prata. Porque esse é o objetivo da trombeta de prata. Trazer o povo, levantar a tenda e partir do arraial. Então, queridos, prepara aí que quando tocar a 2ª trombeta de prata, a gente está partindo desse arraial, amém? E Deus nos livrando dos nossos inimigos, do anticristo e toda a sua plebe, em nome de Jesus. Amém? Mas o texto continua, porque essa trombeta também tem um mistério lindo nela, olha. Usem-nas igualmente em tempos de alegria, claro que nós vamos usar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela está desferindo guerra, né, a gente vai estar junto com as trombetas de prata, aquela que nos levaram ao arrebatamento. Nós vamos estar com o Senhor, festejando em tempos de alegria. Então, usem-nas. Ao segundo toque seremos arrebatados, mas lá nós as usaremos. Eu acredito que a cada um vai ser dada uma trombeta de prata, queridos, porque, usem-nas igualmente em tempo de alegria. Quem? Nós, sacerdócio santo, porque só os sacerdotes poderiam utilizá-las, e nós a utilizamos com alegria, como, por exemplo, nas vossas festividades anuais, assim como no início de cada mês, para se alegrarem com os vossos holocaustos e sacrifícios de paz, como memorial. Presta atenção, como memorial para o povo de Israel da aliança que Deus fez convosco. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, olha que coisa tremenda isso. Para que usemos como memorial por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, queridos, nós precisamos tocar trombetas para alertar o povo que está em pecado, está em vias da morte. Nós precisamos tocar trombeta para mostrar que Cristo é o nosso general e, através dela, nós entramos em combate e destruímos muralhas. Mas nós também temos uma trombeta para anunciar que Cristo está voltando. O Rei está voltando. Então, você, como sacerdócio santo, você tem a prerrogativa, e agora é prerrogativa, de usar essa trombeta para você anunciar: Cristo está voltando, o Rei está chegando, está na hora de partirmos desse arraial, amém, queridos? Aqui é só um arraial, aqui é só um deserto, nós, por mais que tenhamos bens, é só uma tenda que vai ser feita e desfeita nos momentos de Cristo, mas a nossa habitação, ela é celestial. E eu gosto desse termo memória, por isso eu enfatizei tanto, memória para o povo de Israel da aliança que Deus fez conosco, porque aí a gente vê isso sendo traduzido lá em 1 Coríntios 11, 26, quando Jesus está ali na ceia e Paulo fala o que foi feito.
E aí ele anuncia, portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Fazeis isso em memória de mim, Cristo falou. Então, é o nosso memorial. Então, pense como memorial tudo aquilo que Deus fez na sua vida. A salvação que Deus te concedeu por meio da graça. Traga tudo isso, o sacrifício de Cristo na cruz, para que você tivesse essa salvação, o direito à salvação. Traga isso tudo na memória, para que você possa pegar uma trombeta de prata e anunciar que Cristo está voltando. O Rei está chegando, amém? O Rei está voltando. Glória a Deus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar para a gente concluir. Deus, obrigado por essa palavra, Deus, que eu sei que veio do trono do Senhor. Obrigado, Deus, porque teu Espírito Santo trabalhou na minha vida, Deus, porque eu cheguei em casa, você sabe como. Falei, Deus, só precisa fazer um milagre agora para que a mensagem possa ser dada ao povo e eu também receba dessas benesses, Pai. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque Tu és um Deus de amor, um Deus maravilhoso. Espírito Santo, Tu és aquele que fala conosco. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, na nossa inteligência. Não, Deus. Absolutamente não. Mas na eficiência do Senhor, no amor do Senhor, na graça e na força do Espírito Santo. Pai, obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por essa palavra. E nós aqui nos comprometemos, Deus. E nós queremos nos comprometer a dizer, Pai, que nós não vamos pendurar as nossas cornetas. Nós não iremos guardar, engavetar, Deus, as nossas trombetas. Mas nós iremos, em nome de Jesus, Deus, alertar, pregar a Tua palavra, alertar toda aquela pessoa que está indo em direção à morte. Nós vamos anunciar o Senhor até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. Anunciar que o Rei está chegando. Anunciar, ó Deus, que o inferno se sucumbe diante do Senhor e do teu poder. Porque nós temos trombetas de guerra, nós temos trombetas de chifre de carneiro, nós temos trombeta de prata, porque tudo isso foi dado ao sacerdote. E nós somos o seu sacerdócio santo. Por isso nós te louvamos, Deus, por confiar em nós a obra do teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Deixa eu só desligar aqui que eu já me despeço de vocês.